Alô, alô, pessoal! Estamos aqui gravando mais um Impostcast, o seu podcast de saúde e estética do Impós. E hoje nós temos dois convidados topíssimos com assuntos maravilhosos, às vezes assuntos polêmicos. E nós temos aqui, vou apresentar o nosso primeiro convidado. Não vou apresentar nosso primeiro convidado, eu vou falar com o meu âncora hoje. Vai lá, Có. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou de stand-by. Aqui estou de co-âncora hoje, mas Mais hoje, ou menos, hoje vai né? ser polêmico. Hoje a gente vai tocar em pautas delicadas, mas muito importantes, porque vocês vão ficar sabendo muita coisa que às vezes vocês acham que vocês podem, às vezes vocês acham que vocês não podem. Então vocês vão tirar as dúvidas de vocês hoje. Vocês pediram muito esse episódio. Apresenta a nossa convidada. A nossa primeira convidada é a doutora Tainari Lobo, advogada, professora e criadora do direito na estética. E detalhe, faz parte da equipe Impós, maravilhosa. Fala aí, doutora. Obrigada, querida. Eu quero agradecer, pelo convite. Para mim é muito importante todas as oportunidades que eu recebo, assim, para falar um pouquinho sobre o direito na estética. E tô acompanhada, Rafaelzinho tá aqui. Lógico, bem-vindo, Rafael. Rafael já tá aqui todo participando de gravação de podcast. Primeiro episódio nosso com 5 convidados, né? Exatamente. 5 convidados. Estou muito feliz em poder ajudar vocês a entregar essas informações importantes para os alunos, que acaba sendo dúvidas constantes deles. Então, uma honra para mim imensa estar aqui com vocês e contem comigo, pode meter bala nas perguntas. Muito obrigada, viu, por ter aceitado nosso convite. Vocês, olha, a maternidade está fazendo muito bem para vocês. Obrigada! Olha só, pessoal, agora o nosso segundo convidado é uma pessoa de casa, muito querida. É uma pessoa que já faz parte da equipe Impós há muito tempo, faz parte da família Impós, que é o Rodrigo Lacerda, que é o nosso gestor e consultor de carreiras. Fala aí, Rodrigo. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui hoje como a força-tarefa, dos alunos aqui, para a gente conversar, trocar uma ideia muito bacana, tirar as dúvidas. Hoje aqui eu sou à frente de vocês, Então, eu tenho certeza que a conversa hoje vai ser maravilhosa e de extrema importância. Então, se ligue aí. Qual foi o objetivo da gente trazer o Rodrigo hoje aqui? O Rodrigo, ele é a pessoa que tem um contato mais direto, pessoal, com o nosso público, com os nossos clientes. Ele entende melhor as demandas, as dúvidas. Então, ele está aqui hoje para representar os nossos alunos e os nossos clientes, tirando as dúvidas necessárias com relação a legislação que rege os nossos cursos, não é isso, Pedro? Isso, eles têm muita dúvida assim do que pode, o que não pode, ainda tem muito mito sobre quem pode fazer qual procedimento. Esteticista pode fazer, fulano pode fazer aquilo, e dentista, o que pode e não pode. Então, assim, essas dúvidas, a nossa linha de frente recebe tudo isso. E a função do Rodrigo aqui hoje é a gente entender com a Tainari o que você pode e não pode, e ele tirar as dúvidas dos nossos alunos. Como a gente, infelizmente, a gente adoraria receber todos vocês aqui. Como a gente não consegue, a gente pegou as principais dúvidas e colocou aqui, não é isso? Isso, porque como o programa é gravado, não é ao vivo, não dá para interagir diretamente ainda. Mas então vamos lá. Doutora Tainari Lobo, explica pra gente, assim, da onde surgiu, da onde iniciou o direito na estética. Da onde surgiu, você viu essa demanda? Você é a primeira advogada do Brasil que defendeu que esteticistas podem fazer, por exemplo. Da onde surgiu o direito na estética? Essa ideia foi sua? Olha, teve a participação de pessoas muito especiais. Porque o direito em si, geralmente as pessoas têm uma visão de que o advogado é uma pessoa extremamente fria, metódica, que não se conecta muito, que faz somente aquelas coisas que têm que ser feitas, e tem muita gente que acaba até brincando. Em todos os ambientes que eu vou, que as pessoas não sabem que eu sou advogada, tem muitas pessoas que falam assim: advogado, a gente não pode confiar, quem tem amigo advogado tá com o pé na cova, a gente não pode fazer amizade com advogado. Nossa, então eu tô ferrado, porque eu só tenho amigo advogado. Pois é. Só tenho amigo advogado praticamente. Tem muitas pessoas que acabam fazendo alguns comentários até pesados. Por não saberem que eu sou advogada, às vezes comentam até comigo. Porque eu não saio falando, eu sou advogada, É para quem realmente conhece meu trabalho. E houve um momento que eu pensei em desistir da advocacia.
Eu realmente me entristeci com a advocacia, eu percebi que eu não estava me conectando muito com as situações que aconteciam dentro da advocacia em si, dos escritórios e tal que eu trabalhava. Então eu acabei pensando em me desvincular. E foi aí que eu saí do último escritório que eu trabalhei, isso em 2018, e comecei a ter contato com a Tulípia Cosméticos, que eu sei que é um grande parceiro de vocês também. E aí, através da Tulípia, me convidaram para fazer um bico, indo em um dos eventos de estética, para participar do evento como vendedora. Então eu fui no evento, foi no Estética em Rio, fui nesse evento em 2019 já, e aí lá nesse evento me apaixonei pela estética. Eu vi as pessoas, elas se abraçam com aquela sinceridade, é aquela vontade de conhecer os produtos, de mostrar, tocando na pele, e isso me encantou. E aí eu lembro que a gente saiu para jantar, e eu comentei com as meninas, falei, gente, eu acabei de tomar uma decisão, eu vou fazer estética. Vou quebrar minha carteirinha quando eu chegar em casa, vou fazer estética, não quero mais saber de direito. E uma das pessoas que eu tinha contato na época, que era a doutora Laiane Glacielli, que eu sei que é coordenadora do Imposto também, virou para mim com aquele jeitão dela e falou assim, Thay, mas por que você não advoga na estética? Não tem advogados nessa área. E aí eu voltei para Goiânia com essa interrogação gigante na minha cabeça. Será que dá certo? Advogados específicos da área, especialistas na área, não é isso? Exatamente, realmente não tinham advogados na área, assim, na época. Então, em quem eu ia me inspirar, que tipo de conteúdo eu ia gerar, o que eu ia estudar, o que eu ia falar, eu não sabia. Então, eu cheguei em Goiânia, peguei meu notebook quebradaço do jeito que era, é aquela história, né? Pegue o que você tem, pega o que você tem hoje, com o que você pode fazer hoje para você fazer alguma coisa. E aí eu peguei meu notebook quebrado do jeito que estava, comecei a escrever o que seria um esboço de algo para a estética. E aí no meio disso veio várias vezes a repetição da expressão direito na estética. E aí foi a hora que eu falei, eu acho que eu já tenho um nome. Direito na estética já é algo que eu já consigo imaginar que pode dar certo, eu ser conhecido pelo direito na estética. E aí eu comecei a tirar isso do papel aos poucos, foram 6 meses praticamente, estudando a estética para ver se cabia um advogado dentro do centro de estética, porque como eu falei, eu não tinha de onde tirar a informação de que daria certo ou não, eu tinha que realmente saber se daria certo. E aí eu comecei a ir em alguns centros de estética, ver os documentos que eles utilizavam, entender como que um advogado poderia trabalhar lá dentro, e foi aí que eu consegui os meus primeiros clientes profissionais da estética para entregar para eles essa segurança jurídica. E muito do que eu sei hoje, eu aprendi com profissionais da estética, porque como eu não fiz um curso de estética, não fiz uma pós-graduação em estética, sendo modelo de vocês e também analisando todos os documentos que vocês utilizam, as posturas que vocês precisam ter, eu acabei construindo todo esse império que é hoje o direito na estética, que é conhecido nacionalmente, o que já me fez palestrar em grandes eventos de estética do país inteiro, palcos principais, aulas em grandes instituições de ensino, e eu me sinto muito, muito orgulhosa de saber que Deus fez isso na minha vida e que eu realmente aceitei com muito carinho, com muito amor. E hoje o direito na estética, eu falava que era o meu filho, mas hoje eu percebo que o direito na estética é um órgão vital para mim. Se me tirarem o direito na estética, eu realmente não tenho mais motivos para viver. Isso eu realmente falo. Você desistiu, hein? Isso é verdade. Não, e eu só pontuar, assim, é tão bonito o que você falou que remete muito na nossa venda. Que você foi até o local lá e não conhecia. Chegou lá aquele glamour, aquela beleza da profissão da estética. É o que a gente fala pro nosso aluno. Vocês não têm noção tanto que é grande a estética em si. Então você chega lá, você se encanta. Você, por ser uma doutora advogada, que não era da área da estética, se encantou com o mundo, né? Se encantou com aquela sensação de falar, nossa, o que é isso? O tanto que é lindo a profissão, né? E onde você adentrou dentro da carreira, né? Entrou nessa área da estética, buscou conhecimento. A gente fala às vezes pro aluno novo, é uma profissão de sucesso, é uma profissão linda. Às vezes a vida tá assim, mas a carreira da estética ela é assim, né? Então a gente fala assim, se a gente pudesse mostrar esse sentimento que é pro profissional, pro aluno, para ele entrar na estética, ele não perderia o tempo dele. Ele simplesmente pegaria e entraria de cabeça mesmo. E o que você falou, assim, resumiu muito quando a gente vai convidar um aluno a adentrar dentro de uma pós-graduação. Porque o mundo da estética, ele é gigantesco, e ele é maravilhoso, ele é lindo. E tem várias carreiras, né, que hoje é defasado dentro da estética, né? Não só na advocacia.
que é muito baixo o profissional do direito hoje defender o profissional. Às vezes ele fica muito à mercê do conselho, né? E às vezes o conselho não dá aquela atenção toda especial. Então é de extrema importância o profissional saber das legislações dele, do conhecimento. Então, assim, é maravilhoso o que você falou. Você resumiu, chega no meu coração. Que rasgação, né? Ao vivão, 2 minutos de rasgação de cedo pra vocês. É o seguinte, eu queria entrar em algo mais específico com você, doutora. Quando a gente falou assim, nós vamos fazer, em certo momento o Imposs fez uma pós específica para o público da estética. Mas mesmo assim, muita gente farmacêutica, muitas pessoas tinham dúvida do que poderia e o que não poderia fazer. A gente gravou um vídeo, que até hoje foi o vídeo recorde nas redes sociais do Imposs, que é exatamente a gente falando isso. Primeiro, a grande dúvida que a gente escuta é a diferença entre injetável e invasivo. Que você explica muito bem, porque essa é a briga maior. Do que pode e não pode fazer. Então vamos começar por esse, porque são 2 vídeos que viralizaram muito nas redes sociais do Imposs. Explica pra gente qual é a diferença desses 2. Bom, realmente muitas pessoas têm essa dúvida e assim, a palavra invasiva, ela foi inserida na estética de forma, podemos dizer assim, equivocada, de forma desesperada, a gente não sabe exatamente o motivo, porque a palavra invasiva, ela não pertence à estética. A expressão invasivo, minimamente invasivo, tem gente que usa, em alguns estados que eu já ministrei aula, é conhecida a expressão delicadamente invasivo. Então, existem muitas formas que as pessoas usam para maquiar a palavra invasivo, mas o sentido dela é completamente diferente, não se encaixa na estética. Por quê? Porque a gente tem várias legislações, inclusive já fica aí a minha informação para você que está em casa assistindo a gente, que existem muitas legislações que o público da estética não sabe que precisa conhecer. E uma delas é a que a gente conhece como Lei do Ato Médico, que é a lei que fala o que o médico faz, que só ele faz. Ela também fala o que o médico pode pedir a ajuda de alguém, o que o médico não faz sozinho, o que outras pessoas podem fazer que não é exclusiva da medicina. Então é uma legislação que o público da saúde, de modo geral, tem que conhecer. E quando o público passa a conhecer essa legislação, acaba se libertando no sentido de conhecimento. Quando essa lei ela foi criada, toda lei passa por um projeto antes de nascer. Então, ela está ali no período de gestação dela, ela é um projeto de lei. No texto dessa lei, pode ter qualquer coisa. Eles podem colocar que sangue de barata faz bem para a saúde dentro de uma legislação. E aí essa legislação vai ser analisada para ver se o contexto dela realmente faz sentido e se precisa tirar alguma coisa. No caso da lei do ato médico, constava no projeto de lei que invadir a pele utilizando produtos químicos ou abrasivos seria considerado invasivo. Lá no inciso 1º do artigo 4º, parágrafo 4º da lei do ato médico. Ou seja, se não for superficial, já é invasivo. Não, a lei mencionava que sendo superficial poderia ser. Ou seja, poderia ser... Ou seja, se a gente parar para pensar, usando produtos químicos ou abrasivos, já invadiria a pele, um peeling seria o suficiente para ser invasivo. E somente médicos poderiam fazer, se a lei fosse aprovada desse jeito. E no inciso 2º falava que invadir a pele com o intuito de fazer sucção, pulsão, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia com ou sem uso de agentes químicos ou físicos, ou seja, pegar uma agulha, perfurar a pele para fazer qualquer coisa, já estaria invadindo o organismo e seria competência exclusiva médica. Só que aí a legislação, quando foi analisada nesse sentido, eles perceberam que não fazia sentido nenhum trazer isso como exclusividade médica. Porque onde já se viu somente o médico passar um produto químico no rosto de alguém, na pele de alguém? Não faria sentido deixar isso exclusivo. E muito menos falar que somente o médico poderia injetar alguma coisa. Seja medicamento, a gente sabe muito bem que os médicos dependem de outros profissionais da saúde. O enfermeiro sabe injetar muito mais do que o médico. Eu falo isso porque eu tenho irmã enfermeira, tenho sogra enfermeira e o meu cunhado é médico. Minha irmã se casou com um médico, então eles falam que a profissão dos dois se casam, de verdade, porque ela faz o que ele muitas vezes não tem necessidade de focar, ele faz as cirurgias enquanto o enfermeiro vai e injeta tudo que precisa ser injetado. E existem várias outras situações também, a gente tem a farmácia
em si, né, o farmacêutico em si, que tem a possibilidade de fazer uma sala de vacina, uma sala de injeção dentro da sua farmácia, de acordo com as normas da vigilância sanitária, e ele também faz esse tipo de procedimento injetável. Então, quando foi analisado isso, na época era a presidenta Dilma Rousseff, que estava na presidência do Brasil, e ela acabou analisando, ela e a sua equipe acabaram analisando que o SUS entraria em colapso, porque a gente não tem uma quantidade de médicos suficiente para fazer todos esses procedimentos, e que procedimentos simples, como a acupuntura, poderia ser considerado exclusiva do médico, porque é uma agulha que invadirá a pele com o sentido de fazer qualquer coisa, já que a lei estava restringindo. Esses 2 incisos foram cortados, e hoje, invasivo é somente o que está no inciso 3º, que é invadir o organismo através de orifícios naturais do corpo, ou seja, atingir órgãos internos através de orifícios naturais do corpo. 2 grandes exemplos que não tem erro: colonoscopia e endoscopia. Invadiu um órgão interno, atingiu um órgão interno utilizando orifícios naturais do corpo. Só para contextualizar, por que as pessoas utilizavam o minimamente invasivo? Eu converso muito com meu cunhado sobre isso, sobre as expressões utilizadas na medicina, porque às vezes para o médico, a gente pensa que é só para estética, que é difícil explicar alguma coisa para o paciente, mas o médico também tem essa dificuldade. Se o médico fala, olha, nós vamos fazer uma cirurgia explorativa em você, o paciente não vai entender o limite daquela cirurgia. Mas se ele explica que é uma cirurgia extremamente invasiva, o paciente vai entender, opa, então é uma cirurgia grande. Se o médico diz, nós vamos retirar a sua vesícula através de cirurgia por vídeo, são 4 pontinhos que vão ser feitos na sua barriga com 1 centímetro no máximo, já pode ser chamado de minimamente invasivo. Uma cirurgia invasiva, uma cesariana. Então, eles usam essas expressões, pegaram a palavra invasivo que pertence à medicina e usam essas expressões para explicar para o paciente. Só que o público da estética pegou o minimamente invasivo, só que continua trazendo menção para o invasivo. É como se fosse, eu até brinco muito em sala de aula para ninguém esquecer. É como se o profissional da estética estivesse falando assim, olha, eu vou só triscar no seu cérebro e voltar, porque é minimamente invasivo, tá? Eu vou só triscar no seu estômago assim e voltar. É a mesma coisa. Então, não faz sentido nenhum usar o minimamente invasivo na estética. E um alerta, a vigilância sanitária não sabe dessa diferença. O profissional que fala minimamente invasivo, eu faço minimamente invasivo, ele está falando para a vigilância sanitária, liga o teu alerta porque eu faço procedimentos ilegais, que eu não posso fazer. E aí, quando a vigilância sanitária chega, que na maioria dos casos não é culpa dos fiscais, a maioria dos casos a própria vigilância sanitária, o núcleo em si, não dá esse treinamento específico para os fiscais, então as pessoas da vigilância sanitária, elas chegam no centro de estética somente com a lei do ato médico. Não é explicado para eles todo esse contexto jurídico. Então, eles chegam, alguém usa a expressão minimamente invasivo, ok, então a gente está lacrando seu centro de estética porque você está fazendo procedimento médico. É por isso que eu falo para os profissionais, tomem muito cuidado. Vai falar que faz procedimento estético, você faz injetável ou procedimento estético. Minimamente invasivo não se encaixa na estética e é muito, muito, muito arriscado. Nesse caso, doutora, uma coisa que acontece bastante com a gente, um profissional em determinada cidade fala assim, olha, na minha região, aconteceu até essa semana mesmo, um profissional falou assim, olha, a peeling é só médico que faz aqui. Tá classificada nessa lei que você falou. Então, assim, o que a gente pode buscar? É um absurdo. É onde entrou essa parte da fiscalização da vigilância sanitária. Eles não tá... E olha que a estética já tem anos que tá o profissional, por exemplo, vou dar um exemplo, farmacêutico, enfermeiro, um biomédico, tá fazendo os injetáveis, né? Que é o classificado como estética, né? Não o órgãos internos, que seria o invasivo. Uhum. Como que esse profissional vai se respaldar? Onde que ele vai buscar, por exemplo? A gente fala, né, no ato da venda, mas o profissional, às vezes, ele fica meio assim, não, será que essa pessoa tá me enganando? Então, é a lei que defende isso, onde que ele vai buscar essa lei? Claro que assim, é interessante sempre você ter um parecer jurídico que te defenda, que te garanta seus direitos. Uhum. Mas caso ele não tenha isso, onde que é a lei? Onde que ele vê isso que fala assim, ó, não, eu tenho isso aqui que me permite? A gente entra naquela questão de conhecimento liberta, né? Todos os profissionais que me procuram, eles sempre chegam com informações muito distorcidas. Então é muito importante o profissional, antes de querer tomar uma decisão, antes de querer, muitos gostam de brigar com a vigilância sanitária. Eu sempre falo que não é esse o posicionamento certo. O profissional tem que tomar um certo cuidado, porque o fiscal da vigilância sanitária está trabalhando. E ele acredita que está fazendo o que é certo. Então, eu sempre falo que o profissional tem que estudar.
É um dos motivos que eu sempre posto vídeos, sempre falo muito sobre isso, porque ele precisa desse conhecimento. Os vetos da lei são o suficiente para deixar claro que esse procedimento em si, ele não é exclusivo da área médica. Agora, o que acontece muito, que é o grande erro de muitos profissionais não estudarem outros procedimentos. Eles precisam saber as diferenças. Nós temos um exemplo, peeling de fenol, que explodiu nesses últimos meses. Tem muitas dúvidas com relação a esse procedimento. Sim, e o peeling de fenol, ele é um procedimento que é um peeling, mas não é um peeling comum. É um peeling que ele é feito com produto químico e esfregaço. Não é um profissional da estética que vai fazer, é um médico que tem que fazer e tem que ser em um centro cirúrgico. Por quê? Porque esse paciente pode ter parada, esse paciente pode precisar ser anestesiado. Tem muitos pacientes... Gera uma queimadura de 3º grau, falam que é isso, né? Exatamente. Porque passa, além de ser um ácido muito concentrado, que tem uma porcentagem que somente médicos podem utilizar, ainda se faz o esfregaço, ainda se esfrega o rosto com algodão para, de fato, deteriorar aquela pele e nascer uma pele nova. Muitos pacientes precisam de anestesia geral, muitos precisam de anestesia local, muitos precisam de sonífero e muitos precisam, às vezes, ir para UTI, porque pode ter alguma reação ali naquele momento. Então, muita gente viu esse peeling crescendo, assim, muitos médicos, dermatologistas compartilhando, e aí o pessoal colocou na cabeça, aí, ó, só médico que faz. Mas não. Existe uma porcentagem determinada pela Anvisa, não me recordo agora exatamente a porcentagem, mas é acima de 6%, salvo engano, acima de 6%, que somente médicos podem utilizar. Porcentagem de quê? Do ácido? Do ácido. Concentração ácida? Isso, a concentração ácida. Então, inclusive, nas farmácias de manipulação tem um limite das farmácias de manipulação. Elas não fazem um peeling que você tem uma fórmula com ácido muito concentrado, porque elas sabem que somente médicos podem utilizar. Então, elas não podem fazer para qualquer pessoa. Ou seja, tem, por exemplo, os profissionais da área da estética que não são médicos, eles têm uma concentração máxima. Isso. Que eles podem utilizar. Exatamente. Na verdade, né? Podem utilizar nos seus pacientes, é isso? Utilizar na verdade, e comprar. Eles também não vão conseguir comprar, né? É. O profissional ele tem um limite. Se o profissional quiser comprar um fenol, ele consegue? Não. Porque é como se fosse o fenol hoje em dia. Pode ter mudado alguma coisa, mas até a última informação que eu tive, ele era vendido como um controle de hormônio. O hormônio, quando você vai comprar, eu fazia reposição de testosterona, né? Minha testosterona era muito baixa. Então, tem um limite não de porcentagem, mas de quantidade de hormônio que pode ser oferecido para cada paciente. Então, um paciente não consegue chegar lá e comprar 2 frascos de testosterona. Ele compra só um de 30 ml ou de 50, que é o limite da farmácia. Não se compra muito. Então, o fenol ele é a mesma coisa. Tem que ter uma receita de controle para saber quem comprou e quem vai utilizar. Se não me engano, o fenol ele é uma substância controlada pela Polícia Federal. Sim, o fenol porque ele é extremamente corrosivo, né? Um ácido extremamente corrosivo. Aí o profissional tem que ter uma liberação da Polícia Federal, provar para que ele usa, para ele poder conseguir comprar, senão também ele não consegue. Já tocou num ponto assim que é de extrema importância. Hoje vocês me acharam. Vai ser bom. É porque o profissional tem que entender que ele tem que saber das suas legislações, das suas regras, né? Vamos dizer assim, em geral, por causa disso. Né, que ele, querendo ou não, ele é limitado. Ele não pode... eu fiz uma pós-graduação, sou especialista. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Tem certas limitações. A lei te barra até certo limite. O seu conselho te barra. Né? O que eu vi há pouco tempo em alguns grupos de intercorrência é pessoas da estética fazendo procedimento que odontólogos faz. Microcirurgias faciais. Né? Então, assim, o porquê que é de extrema importância todo profissional ser afiado na lei da estética. É isso, é saber até onde que ele vai. Porque se ele ocasiona que ele mata um paciente, vamos colocar como extremo, ele vai responder judicialmente. Ele não era habilitado naquele ponto para estar fazendo aquele procedimento. Então, assim, é de extrema importância o profissional que vai entrar na estética, independente da profissão, é saber da legislação dele, é saber das regras dele. Tá, eu tenho uma dúvida específica para fazer. Você falou que, me lembra aqui, a não ser em orifícios do corpo, atingir órgãos através de orifícios naturais do corpo, não é isso? Isso. Então, me explica uma coisa aqui, por exemplo, que eu vi que médicos, por exemplo, eram contra que profissionais da estética mexessem com ozônio via retal, porque poderia afetar alguma coisa internamente. Boa essa. Pode ou não pode? Porque, querendo ou não, é um orifício natural e
pode afetar algum órgão, até porque ele afeta o ozônio retal, ele é sistêmico. Ele é pro corpo inteiro. Só que aí tem um monte de restrição de ozônio, pessoa com anemia não pode, algumas coisas assim. Ele é vasodilatador também. Vasodilatador, me diz. E aí? Eu vou te contar uma história que vai responder essa pergunta, uma situação que eu vivenciei há uns 2 anos atrás. Tinha muito essa questão de, injetável é invasivo, ozonioterapia é invasiva, não se pode fazer e não sei o quê. E aí um dia um determinado conselho de classe me mandou um link de uma audiência pública para que eu pudesse participar. Só que o link que eles me mandaram não era o link do ouvinte, eles me mandaram o link da pessoa que participava na chamada, de uma das pessoas que tinha acesso à chamada em si. E aí eu comecei a participar da chamada, comecei a assistir, e médicos tocavam muito nesse assunto. Eram os médicos contra esse conselho de classe que estava liberando uma resolução para aquele conselho. E aí a minha intenção era de assistir, mas chegou um momento que eu não consegui ficar calada. E o meu pai me ensinou a falar com muita elegância tudo que eu preciso falar. E aí chegou um determinado momento que eu testei, eu consegui abrir o microfone, porque os médicos diziam que peeling era invasivo, que botox era invasivo, que pein era invasivo, falando que tudo era invasivo. E aí eu liguei o microfone e falei, licença, boa noite, tudo bem? Deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho. Vocês estão falando que tudo que entra no organismo, que a justificativa deles era essa, tudo que entra no organismo e através de orifícios naturais do corpo penetra e toca em todo o sistema do corpo é invasivo, eu tenho uma pergunta para fazer. Considerando, né, que a própria lei do ato médico, não sei se os doutores médicos conhecem, mas considerando que a própria lei do ato médico deixa claro que é utilizar o orifício natural do corpo para invadir e atingir o órgão interno, muitas pessoas pintam o cabelo em casa. E tem muitos cabeleireiros que compram as tinturas e passam nos seus clientes. No nosso couro cabeludo tem os bulbos capilares, que são orifícios naturais do corpo. A amônia, a gente sabe que ela entra na nossa corrente sanguínea e atinge os órgãos internos. Fez aquela pergunta sobre a né? Exatamente. E eu ainda comentei, eu falei, inclusive, quem tem alergia de amônia desses produtos assim, eles sentem coceira no corpo inteiro, né? Porque a amônia realmente percorre a corrente sanguínea. Sendo assim, somente médicos podem pintar o cabelo? Reinou aquele silêncio. E o médico que estava, que era o presidente da sessão, só falou assim, então, vamos prosseguir para a próxima pergunta? Ninguém tem resposta quando a gente faz a pergunta que exatamente traz essa ideia de que eu estava falando besteira. Porque caracterizar todos os procedimentos estéticos como invasivos é completamente errado. E falar que simplesmente utilizar um orifício natural do corpo é procedimento invasivo também é equivocado. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos a auriculoterapia, que em alguns pontos eles são internos do orifício, principalmente a questão das sementes, né, da auriculoterapia com foco em sementes, com foco nos pontos magnéticos. Então, existem alguns pontos que são dentro do orifício. E a ozonioterapia em si, ela não pode ser considerada procedimento invasivo. Por quê? É até polêmico o que eu vou falar agora. Mas tem muitos profissionais, inclusive profissionais que eu conheço, que ensinam que tem que introduzir a sonda 10 centímetros. Só que quando a gente introduz a sonda 10 centímetros, já está no reto. Já atinge o intestino. Então, querendo ou não, acaba atingindo o órgão interno. O orifício em si, ele não é órgão. Eu já fiz ozonioterapia intrarretal e é algo que realmente muda o organismo da gente. É impressionante quanto desinflama. É maravilhoso. E muitos profissionais que eu já fiz esse procedimento possuem sondas específicas para isso, que tem uma marquinha para o paciente entender até onde pode introduzir. Essa marquinha não vai 1 centímetro. É só para colocar ali e o ozônio fazer o trabalho dele, percorrer sozinho. Então, quando eu falo de utilizar o orifício apenas, não tocar um órgão interno, não tem problema nenhum, não é invasivo. Por quê? Porque os procedimentos invasivos, eles têm que atingir o órgão interno de forma direta, que é a colonoscopia, a endoscopia, esses procedimentos desse nível. Então, tanto é que nos hospitais, é até um alerta, nos hospitais, se você vai fazer algum desses procedimentos, tem que ter a assinatura de um médico ou tem que ser um médico realizando esse procedimento em você. Tainari, todo mundo desmaia, eu sei, mas você tem acompanhante, dá uma olhada. Porque pode ser que o médico coloque um enfermeiro para fazer, aí tá errado. Esse procedimento é exclusivo da área médica. E é uma diferença muito gritante, que os profissionais têm que tomar cuidado. Não introduzir a sonda demais, porque aí sim caracteriza procedimento invasivo, e é entender que ele atinge o organismo inteiro de forma indireta. É lembrar da amônia no couro cabeludo, que atinge o organismo inteiro.
Nisso eu também tem mais um que a gente escuta esses problemas, assim como eu escutei do ozônio, tem um também falando, você falou da questão do orifício natural, mas, por exemplo, médicos reclamaram quando você vai fazer o preenchimento no nariz, por exemplo, que você tem, às vezes a pessoa tem a giba um pouco protuberante, ela vai fazer colocar o ácido hialurônico para deixar mais retinho, às vezes levantar um pouquinho a pontinha do nariz, alguma coisa, ela introduz na pontinha do nariz. Mas pelo nariz ter os buracos, os orifícios naturais, falam que não poderia. Alguma coisa assim. Ou seja, se tivesse, se a via de aplicação fosse interna, pelo buraco no nariz, não poderia. Mas como é na ponta do nariz, pode. Na verdade, a narina ela não é órgão interno. A gente tem que pensar o seguinte: órgão interno é tudo que fica dentro da caixa torácica e dentro da caixa torácica e dentro da caixa craniana. Gestação faz isso com a gente. A gente fica confuso. Então, os músculos, veia, tem muita gente que me pergunta isso. Mas, professora, como é que eu vou aplicar o negócio no músculo do paciente? Meu bem, músculo não é órgão interno. É só você pensar o seguinte: se esse paciente perde um desses órgãos, ele vai conseguir viver de forma plena ou vai depender de aparelho? Ah, mas tem órgão que a gente tem 2. Vocês entenderam o que eu quis perguntar? Rim, se tirar os 2, a pessoa vai viver presa no aparelho. Se tira o coração, a pessoa não vive. Se tira cérebro, a pessoa não vive. Então, isso é órgão interno. É órgão vital do organismo. A narina, ela não é órgão interno. E tem muita gente que dá anestesia por dentro. É uma outra coisa que muita gente pergunta. Ah, anestesia dentro da boca, anestesia dentro do nariz, pode ou não pode? Aí tem muita gente que pergunta, por ser da odontologia. Não, não é da odontologia. Não existe lei do ato do odontólogo. Não existe procedimento exclusivo do odontólogo. Se é necessário para o procedimento, você pode utilizar essa anestesia. Se é necessário utilizar parte do orifício para fazer o procedimento, pode. O que eu não posso é, eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza nos seios da face do paciente. Aí já não pode. Tá, mas um dentista de procedimentos estéticos, um dentista e um esteticista podem fazer os mesmos procedimentos? Deixa eu dar um exemplo aqui pra você, porque aí que é um pouco polêmica essa pergunta que eu falei, porque deixa eu dar um exemplo pra você. Eu assisti uma aula de um professor em uma especialização de harmonização orofacial e ele falou que algumas aplicações de toxina aqui para relaxamento dos músculos só dentista poderia fazer. Farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta. Eu sei que eu te joguei na fogueira aqui agora. Mas assim, você entendeu? É assim, se não tem uma lei do ato do dentista e é procedimento estético, por que algumas coisas são exclusivas deles? É uma pergunta muito boa, achei muito interessante. Tem muitas pessoas que falaram um tempo atrás, se não me engano, há 1 ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos, que o dentista não podia mais fazer a lectomia, nem a correção da orelha de abano. Hã? O Your Shirt, que é o fio. Na verdade, é uma. Não é o fio, é tirar parte da cartilagem. Sim. Ou seja, vai tirar material biológico e fazer o descarte, né? Então, muitas pessoas falaram que o odontólogo não poderia mais fazer isso. Só que teve uma alteração na resolução deles e eles voltaram a fazer. Ficou suspenso durante alguns meses e voltou a ser autorizado. Por quê? Porque odontólogos, assim como médicos, eles podem fazer algumas cirurgias. Dependendo da especialização, eles podem, inclusive, pegar enxerto da calota craniana para utilizar no aspecto dental, né? Pode fazer enxerto, pode fazer reconstrução de face em caso de traumas. Então, o odontólogo ele participa de algumas cirurgias dependendo da especialização. Se é um odontólogo orofacial, ele tem alguns procedimentos, como esses 2, por exemplo, que ele pode fazer, que os outros profissionais já vão encontrar restrições. Por quê? Porque a partir do momento que eu retiro um material biológico de alguém, material biológico a gente entende como sangue, a gente entende como pedaço de tecido, mas o pedaço de tecido em si, ele precisa de um descarte adequado. Não posso simplesmente tirar um pedaço do nariz do paciente e jogar no cesto de lixo. Ou ele precisa ser incinerado, ou ele tem que ter uma autorização da vigilância sanitária para o descarte correto, ou ele tem que ser enterrado, dependendo do tamanho do material. Então, muitos profissionais eles têm que tomar esse cuidado, o odontólogo tem que tomar esse cuidado na hora de retirar esse material biológico. O esteticista, o biomédico, o biólogo, o farmacêutico já não vai conseguir fazer esse procedimento. Por quê? Porque é necessário que seja... Vocês podem observar que a cadeira de um local odontológico ela é diferente de uma maca de atendimento de um centro de estética. Uma sala de um centro odontológico ela é diferente de uma sala de atendimento estético.
Por quê? Porque a sala de um centro, de um local odontológico, ela tem algumas normas muito específicas da vigilância sanitária para seguir, porque o profissional está sempre tirando material biológico. Ele tira dente, ele tira pedaço de gengiva para fazer a Bichectomia. gengivoplastia, ele faz a bichectomia, que já era procedimento antigo que os odontólogos fazem. Então, eles estão acostumados a tirar material biológico. E é por isso que até a paramentação deles é diferente. Eu e o Pedro vamos na mesma dentista. Ela encontra com a gente na recepção, quando entra na sala já é uma pessoa, um astronauta, toda montada com face shield, com não sei o quê. Então a paramentação deles também é diferente, porque eles fazem microcirurgias o tempo inteiro. Então o odontólogo, ele tem alguns procedimentos que ele pode fazer a mais, se a gente for pensar em tamanho de procedimento. Mas injetável é a mesma coisa. Mas os dentistas eles já estão autorizados a fazerem a cirurgia, a correção do nariz já com corte? Sim, retornou. Eles foram proibidos durante um tempo e depois voltou a fazer. Entendi. E aí eu fico com dúvida em relação e o pior é que assim, é tão extenso isso e é tão difícil, porque cada procedimento tem um motivo diferente. Por exemplo, falou mini cirurgias que dentistas podem fazer. A bichectomia. Por exemplo, o nosso coordenador de orofacial, ele faz bichectomia minimamente invasiva, tanto que não dá nem ponto. É tipo meio centímetro. Aí a pergunta realmente por essa questão de recursos que ele tem na clínica, opção de descarte de material biológico que um dentista pode fazer uma bichectomia que demora 10 minutos e um profissional da estética, um farmacêutico não pode, por exemplo? É por conta das regras da vigilância sanitária em si. A vigilância sanitária acaba mudando muito, é por isso que a gente encontra um salão de beleza não é igual a um centro de estética, que não é igual a um centro odontológico, que não é igual a uma clínica que faz cirurgias plásticas, implantes de silicone, lipo, essas coisas. Então, a vigilância sanitária que determina todas essas coisas. Por isso que eu sempre falo para os profissionais também, que antes de começar a montar um centro de estética, antes de alugar um local, esse profissional tem que ver no município quais as regras de vigilância sanitária que ele tem que seguir. Isso muda a cada município? Depende, tem algumas determinações que sim. Por exemplo, existem alguns municípios que eu já cuidei de consultorias de clínicas, que pode ser até que tenha mudado, porque essas coisas mudam assim. Então, tem muitos municípios que a vigilância já autoriza colocar os equipamentos elétricos em cima de plataformas de até 20 centímetros. Por quê? Porque naquela cidade tem um risco de alagamento muito grande. Então, para que eles não percam os equipamentos, eles colocam em cima de uma plataforma. Então, cada município ele pode ter uma regrinha que muda pouca coisa, mas é importante, vou abrir um centro de estética aqui em Goiânia, então eu vou pesquisar as normas de vigilância sanitária para um centro de estética aqui em Goiânia. Na verdade, tem as normas ele vai nacionais. pesquisar dois, né? Ele vai pesquisar tanto na vigilância quanto no corpo de bombeiros também. Sim. Porque senão, se não for aprovação dos dois, o profissional O não... profissional pode gastar Precisa dos dinheiro, dois alvarás. uma infraestrutura muito mas se legal, não tiver e depois autorização- não dá para abrir uma clínica de estética lá. Ó, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você também que a gente escuta bastante. Nossa, não tô deixando pergunta para ninguém. Hoje, quem veio com duvidazinhas foi eu. Estudar na noite inteira. Os conselhos, o conselho de farmácia, o conselho os conselhos, cada conselho de cada especialização, eles meio que lutam, claro, a favor dos seus profissionais, e eles fiscalizam também e determinam o que pode. Quando um profissional faz alguma coisa que não pode, o conselho vai lá, fiscaliza a altura e tudo certo, não é isso? Ok, esteticistas não têm conselho. Quem fiscaliza os esteticistas? O esteticista, eu sempre falo que ele tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, porque a gente a OAB acaba sendo um conselho de classe também, então a gente que tem essa inscrição no conselho de classe, a gente sabe que às vezes o conselho não ajuda tanto quanto a gente esperava que fosse ajudar. E a gente acaba naquela esperança de que vai ser bom demais ter um conselho, e nem sempre é assim, a gente tem que pagar anuidade, tem compromisso anual com o conselho e tudo mais, atualização cadastral, blá, blá, blá. O esteticista não tendo conselho de classe, muitos ficam com medo. Eu imagino pessoas correndo para lá e para cá com a mão na cabeça, se descabelando sem saber o que fazer. Só que quando eles entendem que, primeiro, toda a legislação que tem conselho de classe hoje já foi somente uma profissão regulamentada por lei. O esteticista, a profissão foi regulamentada em 2018. É uma legislação ainda recente. Tainari, mas já se passaram 6 anos e não sei o que, 5 anos, eu tô desesperado, eu quero conselho. Não, calma, vamos parar para pensar. Conselho de fisioterapia, a profissão foi regulamentada em 1970 e alguma coisa. O conselho foi criado quase 20 anos depois.
A fisioterapia não deixou de existir ou não foi menos importante porque não tinha um conselho de classe. Meu Deus, então pode demorar isso tudo? Não, antigamente as coisas eram muito mais difíceis, a gente não tinha internet, a gente dependia de carta, dependia de processo, papel, pilhas e pilhas de processo. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. Quem cria conselho de classe é o presidente da República. Então, por isso que eu nunca fiz nada. Eu, CPF, não tenho poder para falar com o presidente da República. Associações, sindicatos já são autarquias Mas e alguém tem. não teria que instigar isso? Sim, tem a possibilidade. Só que os conselhos eles têm que ter um argumento muito forte para impactar a presidência. Então, por isso, os sindicatos, né, as associações. Então, por isso que ainda não foi feito, eu acredito. Eu não faço parte de nenhuma associação, de nenhum sindicato. Conheço muitas, tenho contato com vários. Eu sei do que eles estão fazendo ali internamente, mas eu fiz questão de não participar porque o jurídico é muito intenso nessas questões e eu prefiro ficar na parte da informação, na parte de tirar alguma dúvida ou outra. Mas o fato do esteticista não ter conselho, eu sempre falo, primeiro, fiquem calmos, não tem nada que vocês possam fazer agora, vamos subir uma hashtag, fica à vontade. Vai que consegue atrair a atenção do presidente da República. Vamos começar a implorar não sei o quê. Façam o que vocês acharem que pode. Eu acredito que é só esperar, que as coisas vão acabar acontecendo. Mas, assim, só te interrompendo, desculpa. Mas, assim, impactando diretamente a um instituto, né? Esse profissional, ele sabe que não tem conselho, ele fica muito assim, acanhado em fazer, por exemplo, a após com o injetável, né? Então, onde que esse profissional vai buscar esse conhecimento para ele tirar essas dúvidas, para ele ficar mais tranquilo? Não, eu vou poder fazer. Porque se ele não tem conselho, eles querem entrar nesse mundo da estética mais avançado, porque eles já estão na área da estética, porém nos injetáveis, né? Eles querem fazer um injetável agora. Só que muitos ainda têm medo, falam, eu não tenho conselho, eu não vou sair como um especialista, eu não vou ter quem vai me respaldar. Onde esse profissional vai buscar esse conhecimento? Fala, não, eu vi lá que eu posso, então agora eu tô tranquilo, eu vou poder fazer. Onde que ele busca isso? É o que eu ia comentar agora. Todas as profissões que têm conselho, elas foram uma profissão regulamentada por lei. E dentro dessa regulamentação, por lei, por obrigação, é necessário falar tudo que essa profissão vai poder fazer. Então, cada profissão tem uma lei federal. Tem muita gente que fala, esteticista é o único que tem lei federal. Mentira! Todas as profissões regulamentadas por lei têm conselho de classe. Não tem conselho de classe se não for regulamentado por lei. Então, todas elas têm essas coisas a seguir, tem essa necessidade de entendimento jurídico. Tainara, eu li a lei do esteticista, e eu acho que não fala isso que você está falando, não. Não é uma leitura básica que tem que ser feita. O esteticista ele vai se basear por quem? Ele vai se basear pela vigilância sanitária e vai se basear pela lei do esteticista, a lei 13.643 de 2018. Tainara, eu nunca ouvi falar nessa lei, sou esteticista. Misericórdia, minha irmã vai estudar. Porque é a lei que fala da sua profissão. Se você não conhece a lei que fala da sua profissão, como é que você vai argumentar com alguém e vai querer fazer injetáveis assim, sem saber direito o que você pode fazer? A leitura jurídica ela tem que ser feita pensando em vários quesitos. Toda legislação federal, na verdade, toda legislação que é ativa hoje no país, as leis não morrem de velhice. É bom até falar isso também. As leis não morrem de caducidade. Elas morrem só de homicídio. Só se alguém for só se aparecer uma outra lei e matar essa lei. Mas a lei não morre de caducidade, não morre de velhice, não morre de idade. Então, a lei, independente do tempo que ela tem, a gente tem que se basear por ela. A nossa a Constituição Federal ela é de 1988. Só que ela é sempre atualizada. E no artigo 5º da legislação fala de alguns princípios básicos. Um desses princípios, até entrando no porquê que o esteticista pode fazer injetável, para a gente entender que está tudo dentro da lei, é só saber fazer a leitura e entender exatamente o que pode ser feito, fala que nós temos o princípio da legalidade. O que é esse princípio? Ele fala para mim que na ausência de proibição eu tenho uma autorização. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por isso que muitas pessoas, às vezes a gente olha e fala assim, Tinha que ser quase um mantra isso, assim, né? Fazer as Exatamente. camisas, essa frase maravilhosa. Exatamente. Tem muita gente que olha e fala assim, acontece alguma coisa, fala e a gente fala assim, nossa, é crime, mas qual? Aí fala que foi algo atípico. Por quê? Porque não existe legislação que fale que aquilo é crime. Rasgar um papel de alguém, rasgar uma foto de alguém, isso é crime? Não. Não está no Código Penal que rasgar documento alheio é crime. Isso não está.
rasgar foto, rasgar papel, quebrar alguma coisa de alguém que não seja cara, que não seja expressiva. Não é. Então, por isso que existem essas coisas atípicas. E a pessoa sai como se não tivesse feito nada. Porque no Brasil só é crime, só é proibido o que a lei realmente falar que é proibido. Os invasivos, a gente tem a ideia de que invasivos são proibidos para outros profissionais. Somente médicos podem fazer. Por quê? Porque está lá na lei do ato médico. A gente tem que olhar uma leitura, fazer uma leitura pegando uma parte aqui, outra parte ali na frente, para juntar tudo e fazer o nosso argumento. Então, nós temos essa questão do princípio da legalidade. Os injetáveis, eles tentaram, mas não foram proibidos por lei. Então, nós não temos injetáveis proibidos por lei, nós não temos procedimentos estéticos proibidos por lei, e é por isso que o esteticista pode fazer aquilo que não é proibido. É por isso que eu sempre falo, foque no que é proibido. Se é proibido, você não faz. O que não é proibido, você pode fazer. Tainari, mas não tem conselho. Sim, não tem conselho. E quando esse conselho surgir, pode tirar alguns procedimentos da gente? Primeiro, o conselho de classe ele tem que ser criado para te defender. E segundo, ele tem que se basear em toda essa leitura jurídica. Que é uma leitura que, gente, quem estuda tem essa leitura exata. Tem muita gente que usa argumentos assim até para já tirar da mente de vocês alguma ideia de que, mas tem gente que fala que não pode. Se você olhar, não são argumentos jurídicos, são opiniões. Tainari, mas na lei fala que o cosmético, eu não posso injetar cosmético. E onde na legislação que está falando que é para injetar cosmético, criatura divina? Não fala. Para ser o fármaco, né? Que a pessoa... Exatamente, tem uma bendita de uma vírgula ali. Não tem como. A lei fala que o técnico em estética é automaticamente o esteticista. Está logo no artigo abaixo. Pode fazer procedimentos voltados para técnicas, utilizando cosméticos e equipamentos, desde que autorizados pela Anvisa. Tem uma bendita de uma vírgula e um i. Não fala que é técnicas de cosmético utilizando produtos equipamentos da Anvisa. Tem uma vírgula. Técnica. O que é técnica? Foque no que não é proibido. Não existe proibição expressiva de procedimentos estéticos. Então, técnica é qualquer técnica de procedimento estético. Não existe uma limitação de cosméticos. E precisava falar porque tem que ser um foco de estética e cosmética. Então, a lei tinha que reforçar que esses profissionais mencionados nessa lei, eles podem trabalhar com cosméticos. Porque senão eles iam ter uma restrição na compra. E quando fala equipamentos desde que autorizados pela Anvisa, eles falam sobre a questão de seringas, agulhas, cânulas. Como é que a gente entende e tem certeza que isso é verdade? O que é o EPI? É um equipamento de proteção individual. Então, as luvas, as máscaras, o face shield, as toucas descartáveis, tudo precisa de Anvisa. É por isso que o profissional não pode tirar da embalagem original. Tainari, mas eu vou ter que ficar com aquela caixa de papelão feia para tirar as minhas luvas? Sim. Porque a vigilância tem que saber que o seu produto tem Anvisa, tem autorização da Anvisa. Então, a gente tem que focar em toda essa situação, em toda a leitura jurídica. O profissional não tem conselho, mas a gente tem o direito ao nosso favor. E existem vários argumentos que reforçam isso. Foco sempre no argumento jurídico, não nas opiniões alheias. Pode ir. Deixa eu só te fazer uma pergunta, então. Essa questão da diferença entre procedimento minimamente invasivo e procedimentos injetáveis é só uma questão da forma de falar, mas como é que eu quero te perguntar? É o seguinte, o biomédico, o farmacêutico, o esteticista, enfim, os outros profissionais não médicos, todos o correto, o nome correto, a terminologia, que eu queria dizer, terminologia correta, todos estão aptos ou habilitados após a pós-graduação fazer procedimentos injetáveis. Injetáveis estéticos, não é isso? Tá todo mundo igual. Estéticos ou procedimentos Tá estéticos. todo mundo igual e tá todo mundo no mesmo patamar, não é isso? Todos os profissionais nesse sentido? Eu falo que cada um tem as suas limitações dentro de conselho, ou tem autorizações dentro de conselho, mas eu sempre imagino uma linha de conhecimento. Eu não gosto de imaginar hierarquia dentro da estética. Eu não imagino ninguém acima de ninguém. Exatamente. Eu imagino linhas de porque conhecimento. antes tinha muito isso. Tinha muito. Antes era uma guerra muito dolorosa, eu digo assim, né? E aí, com essa questão, quando veio esse conhecimento da lei do esteticista, inclusive, eu quero até pontuar que no começo eu fiquei meio com medo de colocar
o curso de pós-graduação para esteticista na época, né? Porque a gente ainda não tinha conhecimento ainda a fundo dessa lei, até onde podia ir, até onde não, porque afinal de contas o INPOS também é fiscalizado, né? Tem o seu órgão fiscalizador, que também é pela Vigilância Sanitária e pelo MEC. Então, a gente ficou bem preocupado com isso, mas depois nós vamos abrir, então, só para estética. Por quê? Porque daí a gente nós fomos procurar o que eles tinham visto menos, o que estava a demanda deles na graduação para vir para pós, qual era a maior demanda, para a gente focar melhor naquelas disciplinas que eles necessitariam. E aí a gente foi vendo que foi crescendo tão rápido, tão rápido, tão rápido, assim, essa questão da esteticista. E acho que só teve quantas turmas específicas? 3 em Goiânia. Mas foi uma que foi muito antiga. 3 em Goiânia e 3 em Uberlândia, não foi? 2 Uberlândia. Nós só tivemos 5 turmas específicas para esteticistas, inclusive tá rodando ainda, Sim, mas com o mesmo padrão, a gente até mudou a grade, né, e tal. Mas aí tá todo mundo no mesmo patamar. A questão, gente, é estudar. Sabe? Você vai ter sua pós-graduação, você vai ter suas disciplinas, mas o professor sozinho não vai resolver a sua situação. A lei te dando a oportunidade de exercer certas habilidades, não vai ser a sua resolução. Se você não souber fazer, você não faz. Se você não estudar, você não faz. Né? Então, o imposto sozinho não vai resolver a sua situação. Então, cada profissão depende de nós mesmos, de vocês com as suas profissões. Toda profissão tem o seu destaque. Olha aí, ó. Ela nem gostava. Ela nem gostava, né? Não se achou, não se identificou como advogada, né? E aí deu tudo certo. Então, gente, se vocês não estão gostando por um lado, vocês procurem para o outro. Muda o seu caminho, acha uma direção. E assim, o que é importante, que a gente falou no início, que até o Rodrigo falou que achou bonito o que ela disse, tem que procurar fazer aquilo que gosta, que faz com amor, que faz com prazer, porque aí sim você vai ser um profissional de excelência. Porque é muito ruim você sair todo dia da sua casa para trabalhar com aquilo que você não gosta. É impossível você ser bom nisso, né? Dói sair de casa para fazer o que você não gosta. Então, assim, eu parabenizo aqui nesse momento todos os esteticistas, né? Que eu sempre achei que tinha que ser todo mundo igual, tinha que ser. Tanto que a gente já trocou, não tem mais específico. Isso foi bem lá no começo, porque a gente realmente estava numa transição. E eu também tinha que resguardar o imposto, né? Quanto que não deu aquele sensação de preconceito no começo, exatamente, né? Por que é só pra gente é uma e pros outros é separado? Por que as deles tem mais e a nossa tem menos? Né? Então essa fusão foi assim de extrema importância. Não, todo mundo é igual, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Só que quando ocorreu essa fusão nas turmas, a gente percebe, assim... a gente percebe, não, é óbvio, né? Que o profissional esteta, ele vai ter que se dedicar mais, não é? Ele vai ter que se dedicar mais no aprendizado, ele vai ter que estudar um pouco mais, porque muitas coisas não tinha na graduação deles. Falha na graduação. Então, os outros profissionais já viram algumas coisas na graduação, já chegou talvez na segunda vez, é mais brando. Mas os esteticistas, eles conseguem se sobressair perfeitamente bem. Então, vai depender de cada um de vocês. Mas parabéns pela conquista de vocês. O imposto tá com vocês. Tamo junto. Ó, a gente tá caminhando pro final desse episódio. E é o seguinte, mandaram uma pergunta pra gente no Instagram e pediram pra fazer pra você. Pra gente já fazer os 2 últimos pontos pra gente encerrar. Eu tenho mais uma. Eu também. Não vai fugir. Então acabou o episódio. Hoje vai ter tempo. não vai fugir. Tá, o negócio é o 15 seguinte. minutos, dá tempo. Por que o técnico em estética não pode realizar a compra de fármaco? Era a minha pergunta. Ótimo. Matamos um. Tá ótimo. Eu confesso que não sei porquê, mas eu nunca fui de me envolver em polêmica. Quem me conhece sabe meu trabalho há muito tempo. Nunca fui de me envolver em polêmica, nunca fui de postar em direta, de brigar, de ir atrás de laboratório pra bater na porta. Nunca fiz isso, nunca foi minha postura.
Para mim, a gente tem que conversar, tem que alinhar as expectativas e mostrar que dentro da legislação tem como proteger todo mundo. Não é que o técnico não pode comprar, é porque os laboratórios dificultam o acesso. Não todos, mas parte deles dificultam o acesso da compra. É até um pedido que eu sempre faço, laboratórios, por gentileza, considerem que existem outros profissionais da estética que podem trabalhar com procedimentos injetáveis, que não é somente aqueles que vocês estão acostumados, porque a estética cresceu muito. Tem laboratórios que não vendem para enfermeiro, por conta de uma falha na leitura da resolução do enfermeiro. Onde já se viu o enfermeiro não poder injetar? O maior profissional que existe no planeta injetáveis, Pois o enfermeiro. Onde já se viu o enfermeiro não poder fazer a aplicação de botox, não trabalhar com anestesia, com ácido hialurônico. Então, os laboratórios, para que os técnicos entendam, não é só vocês. Tem muitos profissionais, fisioterapeuta também não consegue comprar com facilidade. O que eu falo? Uma coisa que eu sempre digo. Enquanto você se humilha demais para laboratórios que não querem fazer essa venda para você, você acaba mostrando para eles que eles estão ali mandando na situação. Procure laboratórios que vendam. Dentro do nosso escritório, nós temos parcerias com alguns laboratórios, nós temos uma lista. Eu vou passar para vocês depois. Nós temos uma lista. A gente vai deixar na descrição do vídeo, ela vai mandar todos os laboratórios parceiros. Sim, perfeito. E aí a gente tem uma lista de laboratórios que realmente cuidam desse lado da estética e entendem que, primeiro, se um laboratório não vende para um determinado profissional, esse laboratório vai fazer esse profissional procurar onde? Em sites clandestinos, correndo o risco de comprar produtos falsificados, porque o laboratório não quis oferecer. Ou esse laboratório vai tirar desse profissional a ânsia que ele tinha de fazer bem para a sociedade. Porque a estética é isso. Eu falo que a estética é saúde porque a estética toca na alma dos pacientes. A estética transforma vidas. Transformou a minha, através de pequenos detalhes, pequenas alterações no meu rosto. O Pedro acompanhou toda essa mudança que eu tive de hoje me sentir bem e antes eu não me sentia. A estética transformou minha vida e transforma a vida de pacientes a cada hora. Ela é modesta, tá? Então, Tudo estética. Tem 10 ml de ácido hialurônico aqui, gente. Litros de batom. Pegar foto antes e depois. Tem até dente aqui, tem um eu rolo. Te amo, mas é outra pessoa. É outra pessoa. Tá. A catraca aqui não me reconheceu. Tá vendo? Estética transforma as vidas, viu? Quando a gente fala que estética transforma a vida, é pra melhor. Exatamente. Tá, vamos lá então. Para encerrar também, eu gostaria de saber o seguinte. O que é o seu PEC? O que é o PEC? Sim. Como eles conseguem ver esse PEC? O que ele vai ajudar? Explica pra gente o que é esse PEC. E aluno do Impós e pessoas que assistem o podcast também tem um cupom especial. Claro. Conta aí. Doutora, antes de você responder isso, eu queria fazer uma pergunta, que você me respondesse uma pergunta, pode ser bem resumida, de um termo geral de todas as graduações que seja. Eu sou o Rodrigo, eu tô no último período de enfermagem. Posso começar a fazer a pós? Porque temos... Não falando mal de outros institutos, nossos concorrentes são maravilhosos, eles têm os seus valores, né? O Impós, ele é muito ético com o profissional e muito respeitoso com o profissional. E aí a gente fala assim, olha, você tem que terminar a sua graduação. Você não pode antes da sua colação de grau, porque você não é bacharelado. O que o profissional pode estar olhando sobre isso? Porque muita gente começam, né, a pós-graduação antes do término. E quando eles vão no conselho, o conselho barra. O que a gente pode falar para esse profissional para passar mais credibilidade? Porque às vezes a gente, como um vendedor, eles falam, não, esse rapaz aí tá me alugando. Mas você, como advogada responsável do estado de Goiás, o que você pode dizer sobre isso? Olha, eu sempre vou responder trazendo uma legislação. O MEC oferece legislações. Nós temos a legislação de diretrizes da educação. Essas diretrizes, elas precisam ser obedecidas por todas as instituições de ensino. E lá, quando é mencionado, fala desde o ensino básico até o ensino superior, até doutorado, mestrado, para que as instituições saibam o que fazer. Quando é mencionado sobre pós-graduação, a legislação do MEC deixa claro que a pós-graduação ela é após uma graduação e que é necessário que o profissional tenha concluído o grau, tenha colado o grau. Isso. Que ele tenha concluído a graduação. Tá vendo, amores do meu coração? Quando a gente fala que a gente é ético com vocês, porque a gente ama vocês, a gente quer que vocês não sejam prejudicados. Não é a maldade dos nossos vendedores, é porque a gente respeita vocês. Inclusive, se não me engano, é a legislação 9.496, de 98. É uma legislação já um pouquinho antiga, já de 20 e poucos anos atrás, mas ainda é a legislação que está em vigor em relação ao MEC. Agora fala,
Responde a... Sobre o pack de documentos, sim. Tem muitas pessoas, muitos profissionais da estética que olham um advogado atuando e falam assim, meu Deus, deve ser muito caro o seu serviço. Primeiro, a minha intenção trabalhando com a estética é minha missão. Não ganhar dinheiro, nem nada desse tipo. E nós temos, obviamente, clientes que optam em ser assessorados pelo nosso escritório. Mas eu reconheço que tem muitos profissionais que não têm a mesma condição, que estão começando agora, ou que acreditam que está tudo bem, que precisam somente de documentos. Então, depois de muito analisar o mercado da estética, o que eu decidi fazer? Disponibilizar documentos com formato jurídico adequado, não documentos aleatórios, modelos de internet. Documentos feitos por mim, advogada que trabalha há quase 5 anos na área da estética, onde esse profissional vai ter contratos, termo de consentimento, termo de responsabilidade pós-procedimento, ele vai ter ficha de anamnese, vai ter POPs, que são documentos obrigatórios pela vigilância sanitária. São mais de 180 documentos disponibilizados em uma plataforma, feitos por mim, advogada, com auxílio de todo o meu escritório, para entregar segurança jurídica para os profissionais da área. Tainara, eu vi vários packs de documentos já. Sim, existem vários, mas que uma advogada fez, eu sou uma das únicas. E eu garanto a segurança jurídica desse pack de documentos, porque são os documentos que nós trabalhamos na nossa assessoria há muito tempo e é atualizado. Dentro do PEC, quais são as promessas? Segurança jurídica nesses documentos, ou seja, o profissional que trabalha sem contrato assinado pelo seu paciente é um profissional que está correndo o risco de enfrentar processo e não conseguir provar o vínculo que ele teve com aquele paciente. É de processos, um exemplo, né, para contextualizar. O primeiro processo que eu atuei na área da estética foi de uma profissional que não tinha contrato com o paciente, não tinha termo, não tinha ficha, não tinha nada. A paciente alegou para o juiz que tinha feito uma harmonização facial, enquanto na verdade foi só um preenchimento labial. O juiz acreditou na paciente porque a profissional não tinha documentos, não era assessorada minha, tá? Só para deixar claro, me procurou depois do processo, só para ajudar a resolver a bomba. Só que a bomba explodiu, ela foi condenada a 18 mil reais de indenização, porque o juiz acreditou na paciente. E assim, tem demais. Você falando, tocou nesse ponto, então você como profissional que tem interesse em ter clínica, busca o conhecimento, busca a doutora Tainara sobre essa parte de documentação, porque é de extrema importância, né? Você falou que a gente tem um cupom, não é isso? Para quem tá assistindo? Sim. Qual que é o cupom, caso você queira? Onde você acha o PEC e qual que é o cupom? Eu vou colocar em podcast. Ok, vai estar na descrição do vídeo aqui. Sim, vai ser um cupom específico para quem assistir aqui. E o link, não é isso? Isso, o link do pack de documentos também está na bio do meu Instagram, é um dos links lá de acesso. E só para explicar, é um acesso vitalício. Tem aulas minhas inseridas dentro da plataforma, então eu sempre gravo conteúdos para atualizar vocês. Já tem conteúdo sobre os documentos, sobre a assinatura digital, sobre como solicitar a assinatura do paciente, cuidados que você tem que ter. E eu sempre vou inserindo conteúdos ao longo do tempo. Nós vamos inserindo também novos documentos. Então a estimativa é de que até o final do pack de documentos, que não sei quando será, mas até o final do pack de documentos sejam mais de 500 documentos que a gente vai inserir na plataforma. Se nós já começamos com 150, já estamos com 180 documentos inseridos, então com certeza vão aumentando mais ainda de acordo com os procedimentos que vocês fazem e a gente precisa trazer segurança do nosso lado de cá. Então você paga uma vez para ter um acesso desse tanto e quem assistir aqui o nosso podcast vai ter acesso a 30% de desconto. 30 não, vou colocar 40. Olha! 40% de desconto. Qual que é a sua desculpa? O cupom. E outra coisa, se você acha que é caro uma assessoria jurídica, arrisca não ter assessoria jurídica e precisar. Aí você vai ver o que é caro de verdade. Porque tem que pagar honorários e indenização. É isso. Bom, então, para a gente encerrar, onde que as pessoas te acham, doutora? Como elas conseguem falar com você? Deixe suas redes sociais e recado final aí pra gente. Claro. Bom, Tainara Lobo, o nome desse não é difícil de achar, mas é difícil de escrever. Então deve ter aqui em algum cantinho aqui da tela aqui. Vou deixar na descrição do vídeo, tá escrito. Sim. @ Tainara Lobo, 2 Ys, TH, enfim, é bem complicado. É Tainari. Lobo ou Direito na Estética, página no Facebook, e dentro do meu Instagram tem o link com todos os meus contatos, contato de WhatsApp, contato de e-mail, tudo lá para que vocês tenham acesso. Eu sou bem acessível, não gosto de ficar impedindo que as pessoas mandem suas dúvidas, então o direct está à disposição, o WhatsApp à disposição, tô aqui para ajudar vocês. E é professora da nossa pós-graduação. Professora do pós. Vocês conseguem conhecer e assistir aulas dela
no Impós. Rodrigo, obrigado pela participação. Foi um prazer, estamos sempre aqui. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por gastarem um pouco do tempo de vocês aqui conosco. Foi maravilhoso. É Gostei. isso. Adorei. Ó, então você que está assistindo, caso você queira, se inscreva no Spotify. Caso você queira, caramba, a gente tá dando 40% de desconto no pack. Obrigação de vocês, eu quero ver todo mundo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Ou se você está escutando no Spotify, ativa o sininho para você receber todas as atualizações. Vocês podem achar o Impós no Instagram, no TikTok, tem o nosso site, Facebook, todas as redes sociais, a gente está lá disponível para vocês. Vocês podem entrar em contato. É ImpósBR em todas as redes sociais. Vocês conseguem encontrar o Impós. Então, muito obrigado e até um próximo Falou, episódio. pessoal. Como eu não falei no começo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está nos vendo. Um beijão, muito obrigado.